Graça e paz, queridos. Boa tarde. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante na sua vida e na vida da sua família. Neste domingo, eu sei que é a hora do almoço agora. Quem sabe você já almoçou e você quer fazer uma sobremesa com o pão do céu, o maná do céu, né? Gostaria de compartilhar aqui essa palavra. Salmo 139, versículo 1, fala sobre a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Então o salmista ele diz assim: Senhor, tu me sondaste, me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entende meus pensamentos. Cercas o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Que poder, hein? Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. É mole pro gato, queridos. Antes da palavra chegar ao nosso lábio, ele já sabe o que nós vamos falar. Que me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim, maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ele está dizendo, não tem como fugir de ti. Ou para onde fugirei da sua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer subir, esse óculos aqui é para longe. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me do ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Esse aqui é formidável. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais ia sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. Nós estamos vendo aqui o salmista Davi falando da onipresença e da onipotência de Deus. A onipresença significa que ele está presente em todos os lugares. Você está entendendo? A
A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. E onipotente significa que Ele é aquele Deus que tem poder ilimitado. Ele é aquele Deus que tem poder ilimitado. Então, onipresente, você está entendendo? Onipresente significa que Ele está presente em todos os lugares. Paz, Senhor, irmão Diego. Onipresente significa que Ele está presente em todos os lugares. Não há lugares que Deus não possa estar. É mole pro gato? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Significa que Ele está aqui comigo, Ele está aí com você, Ele está com toda a minha família. Onde a minha família está, Ele está onde a sua família está. Ele está com todos. Ainda que Ele esteja com uma pessoa lá observando uma pessoa, quer dizer, Deus também é onisciente. Ele conhece tudo, passado, presente e futuro. O salmista fala que antes da palavra chegar até a nossa boca, ele já sabe o que nós vamos dizer. Então Deus está em todos os lugares, contemplando a cada um. A Bíblia fala que até o fio de cabelo da nossa cabeça está tudo contado. Se eu estiver fazendo bem, Ele está contemplando eu fazendo bem. Está se alegrando com isso, com a minha boa obra, com a sua boa obra. Mas se alguém estiver fazendo o que não é bom, o que não é agradável, e se prejudicando a si mesmo, porque aquele que faz o mal, prejudica a si mesmo. Aquele que amaldiçoa alguém, amaldiçoa a si mesmo. Não foi isso que Deus disse para Abraão? Abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Isso significa que se eu desejar o mal para você, você não precisa desejar o mal para mim. Porque automaticamente, da mesma forma que eu desejei o mal vai voltar para mim. Quer dizer que se eu te amaldiçoei, você não precisa me amaldiçoar. Porque significa que automaticamente a maldição vai voltar para mim, queridos. Você está entendendo? Então não há nada que Deus não possa fazer. Mas vem cá, irmão Ademir. Eu me sinto tão só. Eu sinto que Deus não está comigo. Porque eu me sinto só. Então é por isso que Deus revelou esta mensagem com esse tema que está aí na cabeceira da live. Bem acompanhado, mas se sentindo só. O que fazer? Eu estou falando de algo que já aconteceu comigo. Eu estava bem acompanhado. Todos nós estamos bem acompanhados. Embora não acredite. Porque o homem não veio do macaco. O homem, ele foi feito à feitura de Deus, à imagem de Deus espiritualmente. Deus é a nossa origem, Deus é a nossa fonte. O salmista Davi, ele disse para Deus: quem sou eu para que tu me fizeste assim? Mais importante do que Elohim, mais importante do que os anjos. Deus nos fez mais importante do que os anjos. Então nós estamos bem acompanhados. Embora, quando eu me sentia só um dia, quando alguém se sente só como eu senti um dia,
estando ainda acompanhado por Deus. Mas como eu me sinto só acompanhado por Deus? Todos estão acompanhados por Deus. Deus está lá na Ucrânia. Deus está ciente do coração do Putin. O ódio que ele tem no coração. Deus poderia estar se alegrando com o Putin se ele estivesse fazendo uma obra de construção e não de destruição. Então, nesse momento, Deus não está se agradando com as obras do Putin. Deus, ele queria se alegrar com a obra do Putin nesse momento, mas Deus não está se alegrando. Porque lá em Gênesis, Deus, ele autorizou a humanidade crescer e dominar. Então Deus fez uma lista daquilo que era para o homem dominar, que é os animais, os répteis, os peixes. Mas Deus não colocou o nome do homem na lista. Deus não disse para o homem dominar o outro. Uma pessoa me disse esses dias, olha, tem alguém concorrendo à presidência, e esse alguém que vai concorrer à presidência não precisa de dinheiro porque é super bilionário. E eu não disse nada àquela pessoa. Mas ultimamente, quem tem dinheiro demais, quer sempre mais. Porque quando o homem domina o dinheiro, ele pode fazer coisas honráveis com o dinheiro na face da terra. Mas quando o dinheiro domina o homem, então o homem caminha numa luta desenfreada para obter mais poder, porque ele quer dominar. Ele já é bilionário, mas ele quer dominar. A Bíblia fala em Isaías que doce é o sono do trabalhador. Porque ou você ganha um salário e meio, ou 2 salários, você põe o teu sustento dentro da sua casa e ainda que você tenha ovo para comer. Mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, você dorme em paz. Mas a Bíblia fala que ai daqueles que tenha dinheiros, tenha herdade mais herdade, até que não saiba nem o que tem. Esses não conseguem dormir à noite. Então Deus é onipotente. Significa que o seu poder não tem limite, não há nada que ele não pode fazer. Mas eu me sentia só anteriormente. Pastor Jorge Rufino, um abraço, querido, paz, Senhor. Deus é onisciente, possui todo conhecimento, não é nada que Deus não saiba. Não tem como se esconder de Deus. O salmista mesmo disse, da onde fugirei de ti? E Deus, ele é onipresente. Está presente em todos os lugares. Isso significa que ele conhece tudo. Ele conhece o passado, ele conhece o presente e ele conhece o futuro. Mas eu me sentia só. Por que eu me sentia só? Porque eu andava em um nível aonde eu acreditava no impossível. Eu andava no impossível e andava no contraditório. Só tem 2 coisas que Deus desconhece. O impossível. Deus, ele conhece o real. Deus, ele conhece o possível. No momento que alguém que anda no impossível, que não crê no possível, no momento que ele começa a olhar para Deus e pedir para que Deus se revele em ti, acreditando que esse Deus existe, porque a Bíblia fala que aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe. Então, no momento que ele
ele atua no impossível. Ele não crê que Deus existe. Se ele não crê que Deus existe, ele anda no contraditório. Quer dizer, no caminho ao contrário da verdade. E ali ele não pode encontrar Deus. Assim são as pessoas. São aquele presidente que dá ordem para que o país da Ucrânia seja atacado. Deus não pode, ele não pode encontrar Deus nesse nível que ele está atuando. Ele não pode encontrar Deus nesse caminho, porque esse caminho é contraditório. E no caminho contraditório, aquilo que Deus quer, nós não podemos encontrar Ele. É por isso que, às vezes, o homem está bem acompanhado, mas está se sentindo só. Está se sentindo só. Olhando biblicamente, você nunca vai ver o homem na solidão de Deus. Ele pode se fazer solitário, porque Deus está com ele 24 horas, mas ele não quer falar com Deus. Ele não quer acreditar que Deus existe. Ele não quer acreditar que quando ele deita, Deus está ali, que quando ele acorda, Deus está ali, que quando ele vai para o trabalho, Deus está lá. E é como que se Deus estivesse dizendo para mim: olha para mim, você está dando bom dia para todos, você está saudando a todos, mas lembra que eu estou com você. Mas ele não lembra. Então é por isso que ele está se sentindo só. Você está entendendo? É por isso que ele está se sentindo só. Porque ele atua no impossível. É aquele que não acredita no poder de Deus. É aquele que acredita que existe lobisomem. É aquele que acredita que existe mula sem cabeça. É aquele que acredita que existe o chupa-cabra. Mas quando alguém que confia em Deus fala que o anjo de Deus acampa ao redor daquele que o teme, ele não acredita. E nessa linha ele não pode encontrar Deus. Então Deus está com ele. Mas só que como que ele não acredita em Deus, ele não clama a Deus. Ele não sente a solidão de Deus. Porque o que o homem deveria sentir mais é a solidão de Deus. É querer falar com Deus. Mas ele sente a solidão só dos amigos. Quantas pessoas que vivem triste porque os seus amigos se afastou dele. Os meus amigos se afastaram de mim. As minhas amigas se afastou de mim, por isso eu vivo triste. Você está entendendo? Mas talvez os amigos e as amigas se afastou, talvez ele está sozinho e talvez ela está sozinha, porque o próprio Deus criou um ambiente para ele ficar só. Já que quando nós temos a companhia humana, nós não temos tempo para Deus. Então a gente deveria perguntar, quando a gente estiver se sentindo só de calor humano: ó Deus, eu estou só. E eu creio que isso não é por acaso. Eu creio que o Senhor preparou um cenário porque o Senhor quer ficar só com a sua feitura. Tu é a minha fonte. Tu é a minha origem. E eu preciso me conectar em ti. É por isso que eu estou me sentindo só. Eu tenho me conectado a tantas coisas nessa vida. Eu tenho tentado se aproximar de pessoas importantes, pessoas grandes na praça, acreditando que todas essas coisas ia aplacar o vazio que está dentro de mim. E eu busquei ter isso, eu busquei ter aquilo. Eu tenho um bom dinheiro no banco, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom carro, eu tenho uma boa casa, eu não pago aluguel. E ainda tenho uma casa de aluguel alugada. E não estou me sentindo bem.
Por quê? Porque você se conectou com todas essas coisas, mas não se conectou com aquele que está permitindo que você conquiste essas coisas. Esses dias eu vi um jogador, que eu não vou falar o nome dele, que ganha não sei quantos $1000 por hora, voltar lá na igrejinha, aonde ele foi profetizado quando ele era menino. Ele tem um capital de quase 1 bilhão, mas voltou chorando lá naquela igrejinha, moribundo, pedindo uma palavra para o anjo daquela igreja, que não tem 1% do que ele tem. Porque ele esqueceu que quando Deus disse para ele, cresça, mas cresça comigo, me servindo. Cresça me adorando na terra que eu te dei. Cresça me honrando naquilo que eu te dei. Mas ele deixou as coisas. Aquele menino, se eu pudesse falar com ele, um dia falaram que ele ia ter um dom, que ele ia andar o mundo. E esse dom que ele teve, porque isso é uma profissão. Se você joga um futebol, você serve a Deus, como o pastor, o Ricardo, o jogador, vários jogadores que eu conheço aí. Você serve a Deus. Você usa a sua finança para ajudar pessoas que passam necessidade. É uma profissão, você está trabalhando. Mas se você nasce com o dom de jogar bola, e você começa a ganhar tanto dinheiro, que você esquece que o dom que te colocou lá em cima foi a bola, e você para de se dedicar ao futebol. Então quer dizer que as coisas que a bola te deu, te roubou você da bola. As coisas que a bola deu para aquele jogador, roubou ele da bola. E sendo que foi Deus que deu tudo para ele, então a bola roubou ele de Deus, e o que a bola deu, roubou ele da bola. Então eu nunca vi o ser humano, pastor Diego e pastor Jorge Rofino, solitário de Deus. Porque aonde ele estiver, Deus vai estar. Deus pode estar comigo contemplando eu fazendo o bem, contemplando você fazer o bem. Talvez você fale, se Deus está com a minha família, por que aconteceu isso lá? Porque talvez o que elas estavam fazendo lá não glorificava a Deus, mas através da sua oração, Deus pode se revelar a elas. Porque não era assim que Jó fazia, oferecia holocausto aos seus filhos, porque falou assim, talvez o meu filho esteja pecando contra Deus. Então a única forma do homem se sentir, estar bem acompanhado, mas se sentindo só, é quando ele atua no impossível e no contraditório. Contraditório é o pecado, contraditório é tudo que não agrada a Deus. E como diz um ditado, aquele que crê em Deus, nenhuma explicação é necessária. Mas aquele que não crê, nenhuma explicação é suficiente. Se ele não acredita em Deus, se ele acredita que tudo na vida dele é impossível dele dar a volta por cima, é impossível dele levantar da cinza
e ser alguém que vai tocar pessoas, alguém que quando alguém vê ele se levantar, alguém vai se levantar também. Alguém que quando vê que ele não está mais moribundo, vai deixar de ser moribundo também. Porque é assim que Deus faz. Ninguém está nesse mundo por acaso. Esse pedestal está me servindo para segurar o celular. E assim também essa mesa, essa cadeira. E assim somos nós. Deus quer nos fazer nós ser bênção na vida de alguém. Alguém está olhando para mim, alguém está olhando por você. Talvez alguém está com a cabeça baixa porque você está com a cabeça baixa também. Talvez alguém não acredite em nada, acredita no impossível porque você também não acredita. Mas quando você começar a acreditar no possível, quando você acreditar, café é dar o primeiro passo, mesmo sabendo aonde você vai dar, não sabendo aonde você dá um segundo passo. Quando alguém vê você levantar a cabeça, quem está te observando vai se levantar também. Quando alguém vê você crer no possível, alguém vai começar a crer também. Então Deus, ele existe. Mas se eu ando no impossível e no contraditório, Deus não atua ali. Ele só ouve a voz de quem está no impossível. De quem acredita no impossível e quem está no contraditório. Quando esse alguém fala, Senhor, me perdoa. Eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti. Eu creio que o Seu Filho, o Senhor amou o mundo de tal maneira, a qual eu faço parte dele, para que através do Seu Filho nós pudéssemos ser resgatados da lista da condenação do inferno. Hoje os meus olhos estão se abrindo e eu Te reconheço como Salvador da minha vida. Eu quero sair desse caminho que eu sempre atuei, que foi o caminho do impossível. Eu nunca acreditei em nada, eu nunca acreditei em mim. Mas hoje eu quero que o Senhor me ajude a crer no possível. Então Deus vai fazer, Deus vai tirar você do caminho do impossível, Deus vai tirar você do contraditório e vai te levar pelo caminho eterno. Mas pelo amor de Deus, pare de se fazer solitário de Deus. Porque se Ele está em todo lugar, embora o que Ele está vendo na maioria dos lugares que Ele está, não está agradando Ele. A guerra não está agradando. Embora isso foi dito há 2000 anos, que haveria guerra, se levantaria nações contra nações, mas isso é por causa da sede de poder, isso é porque o homem quer dominar o outro, isso é porque o homem quer ser maior do que o outro. Um dia Jesus, ele deu uma chave para a divisão, uma chave para a destruição. Então ele disse, um reino dividido entre si, ele não vai subsistir. Uma casa dividida entre si não vai subsistir. É por isso que está acontecendo, o homem está dividido. Um quer mais poder do que o outro. Certa feita a oração de Jesus foi que todos aqueles que o Pai tivesse dado para ele fosse um. Assim como Jesus, o Pai e o Espírito Santo é um. Por que eles são um? Embora sejam três. Porque eles têm uma finalidade só. Ele tem uma finalidade só, nos resgatar para o reino do seu amor. Então assim deveria ser os homens. Mas como que eu quero viver no contraditório? O que é o contraditório? O contraditório é quando eu tenho amigos. Eu posso ter amigos
que são gays, amigas que são lésbicas, e abraçar eles, estar no mesmo ambiente que ele está, trocando uma palavra com eles, mas não posso deixar de acreditar que Deus fez homem e mulher. Você está entendendo? Eu não posso quebrar os parâmetros de Deus, a verdade de Deus, por causa de uma amizade. O meu relacionamento com Deus, o teu relacionamento com Deus está acima de tudo. Então eu nunca vi ninguém sozinho de Deus. Eu vi alguém sozinho de pessoas. Mas eu nunca vi alguém falar assim, ó, Deus não está aqui onde eu tô. Eu estou vivendo essa vida porque Deus não está aqui. Não, ele está vivendo essa vida porque ele não acredita no possível de Deus. Ele não acredita que o poder de Deus é ilimitado, que não há nada que Deus não pode fazer. Ele está vivendo essa vida porque ele vive no contraditório. Ele acredita que pecar é normal. Ele acredita que roubar, que destruir a vida do próximo é normal. E por isso ele não tem encontrado Deus nessas coisas. Ele acredita que destruir a vida de alguém, tirar a vida de alguém para roubar, ele acredita que é normal. Ele acredita que destruir uma família é normal. Então ele não vai encontrar Deus nessas coisas. Ele vai encontrar Deus quando ele confiar em Deus. Quando ele acreditar no seu amor. Então Deus vai se manifestar a ele de uma forma sobrenatural. E olha que eu sou testemunho do sobrenatural de Deus. Eu sou testemunha de quando Deus muitas vezes ele não te dá aqui fora, mas ele coloca aqui dentro. Você vai crescendo por dentro. Vai crescendo por dentro. Se você lê no Sermão do Monte, parece que as pessoas que Jesus estava falando bem-aventurado eram pessoas problemáticas. Lê lá. Ele estava dizendo assim, ó, bem-aventurados que choram. O que? Felizes são os que choram? Ele estava dizendo, bem-aventurado quando os homens vos perseguirem por causa do meu nome. E ninguém quer ser perseguido. Num mundo onde Jesus foi odiado, num mundo onde mataram Jesus, muitos até começam a seguir, mas depois começam a desistir, porque não aceita ser perseguido. Ele diz assim, se eu servo Jesus, as pessoas têm que se prostrar diante de mim. Se eu servo Jesus, eu não posso nem ter dor de cabeça. Se eu sirvo Jesus, eu não posso ter dificuldade. Então ele para de servir. Porque ele não está seguindo a Cristo pelo que Cristo é. Ele está seguindo a Cristo pelo que Cristo pode dar para ele. Mas em todos lugares agora, aonde estão as pessoas com depressão, aonde estão as pessoas que acreditam que ninguém gosta delas, Jesus está aí neste momento. Mas eu lembro de mim, a minha tristeza não é porque eu estava longe de Deus, a minha tristeza não é porque eu não tinha tempo para Deus, porque as pessoas falavam, é brega isso, Demirzinho, é brega, você é dançador de break, você gosta de beber uma, você vai na igreja com a tua mãe, é brega. Então eu não sentia essa necessidade de Deus.
O homem tem que andar emburrado, sabe por quê? Quando ele começa a perceber que ele ficou há tanto tempo distante de Deus, sem sentir a necessidade de conectar com Deus. Mas você olha para o homem, hoje você vê pessoas tristes, porque ele queria ter um bom dinheiro para fazer uma plástica, para ficar parecido com o seu ídolo, que é o cantor, que é o astro de TV. Hoje você vê uma pessoa triste porque ela queria poder comprar uma roupa de grife num brechó de celebridade, quando ela colocasse aquela roupa daquela celebridade que é o seu ídolo. Então isso seria a coisa mais linda do mundo para ela, mas ela não sente que ela precisa de Deus. Ela não sente que ela necessita de Deus. Ela tem que ficar triste porque ela fala, nossa, tanto tempo eu fiquei sem Ele, mas Senhor, há tempo ainda de te conhecer, eu quero te conhecer. Então Jesus vai falar, igual falou para aquele ladrão da cruz, porque quando aquele ladrão da cruz disse assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino, Jesus disse para ele, ainda dá tempo, só se for hoje, porque hoje tu estará comigo lá. Então alguém pode estar 1 minuto da eternidade, da vida eterna, e pode estar 1 minuto da condenação eterna. As pessoas fazem plano de saúde, as pessoas fazem plano de vida, as pessoas elas querem se estabilizar, ter um lugar para ter um carro para se locomover, elas querem ter a sua casa própria, talvez com um muro de 30 metros de altura, com cerca elétrica infalível diante do olho humano. Porém, o adversário não tem medo dessas coisas, ele entra dentro desse muro com facilidade. E quantos que têm todas essas coisas, mas vivem triste, não combinam um com o outro, os filhos dormem de cara virada com os pais, já faz alguns tempos que os pais não vê o filho, não sentam na mesa junto para fazer aquela refeição junto mais, e tem tanta coisa que nem sabe o que tem. Tá faltando alguma coisa. A nossa alegria não pode ser naquilo que a gente tem. Se a minha alegria for nesse Monza que eu tenho, quando eu perder ele, eu vou perder a vontade de viver. Se a minha alegria for em alguma coisa que eu quero ter, sim. Eu quero conquistar coisas, sim. Mas eu quero que seja na hora certa. Alguém esses dias me disse que o meu carro era velho. Aí eu disse assim, ele é velho, mas todo dia quando eu entro dentro desse Monza, eu sento e fico esquentando ele, porque é álcool. Mas depois eu coloco um hino no celular e vou trabalhar ouvindo um hino. Porque a minha alegria não está nele. Eu quero trocar ele, eu quero um carro melhor, mas eu quero que venha na hora certa. Porque quando vir na hora certa, não vai me roubar de Deus. Você está entendendo? A Bíblia fala em Tiago, capítulo 1, que as provações ela venha para que nós não venha ter falta de nada. E talvez eu fale, mas eu não tenho falta de nada, eu tenho uma vida bem estabilizada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porém eu tenho falta daquilo que é de cima. Quando Tiago, meio-irmão de Jesus, estava falando ali, a falta que ele está falando é aquilo que todo mundo precisa ter. Que nós temos falta daquilo que é de cima. É por isso que muitas pessoas dentro da igreja se suicidam. Eu tenho que me cuidar por isso. É por isso que muitas vezes alguém pode ver alguém se suicidar e os cristãos podem ser criticados por causa disso. Mas se você olhar na Bíblia, é porque provamos a Deus limitadamente. É porque entramos num caminho de prosperidade, o melhor da terra é meu, eu não posso sofrer, eu não posso ter dor de dente, eu não posso ter dor de cabeça, eu tenho que ter uma vida financeira estabilizada e vai acontecendo isso. Mas quando vem
a decepção eu não suporto. Eu creio em Deus porque eu nunca devi para ninguém. Eu creio em Deus porque eu nunca andei de a pé. Eu creio em Deus porque todo ano, no final do ano, eu troco meu veículo pelo 1 do ano. Mas quando essas coisas pararem, eu vou deixar de crer e vou ficar moribundo, vou começar a beber, vou andar depressivo e quem sabe pensar no suicídio. Porque a minha alegria estava nessas coisas. A nossa alegria não pode estar nessas coisas. Porque essas coisas foi criada por causa de nós. Não fomos nós que fomos criados por causa dessas coisas. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 1, versículo 4, que nós somos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo. Então, antes de existir carro, antes de existir os dólares, antes de existir reais, antes de existir carro, antes de existir capitais, antes de existir a internet, nós já tinha sido escolhido no Senhor. E todas essas coisas foi permitida, porque por causa de nós. Então nós não podemos deixar essas coisas nos tirar o chão. A nossa tristeza tem que ser porque a gente quer conhecer a Deus. A nossa tristeza tem que ser essa: Senhor, eu quero te conhecer. Os cristãos estão falando que te conhecem. E eu até criticava eles, achando que eles queriam ser melhor do que todo mundo, mas um dia eu estava lendo na Bíblia, em João capítulo 1, versículo 12, que fala que todos aqueles que acreditam no Senhor, o Senhor dá poder de ser filho. Então eu também quero ser filho. Revela-se a mim, mostra para mim por quê. Mostra para mim, prova para mim que o Senhor só não manifestou para mim porque eu não acreditava no Senhor. Mostra para mim que o Senhor só não se manifestou para mim porque eu acreditava no impossível, que nada era possível para mim. Mas agora eu acredito que tudo é possível no teu nome. Eu acredito agora. Me tira do contraditório, me ensina a parar de pecar, me ensina a fazer o que é o bem. E Deus vai se manifestar, porque Ele deu o seu Filho unigênito para isso, para que Ele se manifestasse a nós. Mas agora a nossa tristeza não pode ser por causa de amigo. A nossa tristeza não pode ser porque o amigo não vem mais na minha casa. A minha tristeza não pode ser porque alguém consegue frequentar um bom restaurante e eu não consigo. Não. A minha tristeza tem que ser porque eu sinto falta de Deus, porque eu quero se aproximar dEle. E se você olha para a Bíblia, os homens a qual provaram a Deus limitadamente, mas você nunca viu esses homens se matarem? Teve alguém que foi se matar, mas esse era um diabo. Você nunca viu alguém se matar? Você nunca viu alguém abandonando a sua família? Foram homens que sofreram, foram homens que estavam dispostos a morrer, foram homens que estavam dispostos a ser passados pelo fogo, foram homens que foram rei, sentaram na cadeira de um reino, mas quando precisou, fugiu pelo deserto, e naquele deserto ele dizia: aqui nesse deserto onde está frio, aqui nesse deserto onde não tem pão, a minha alma tem sede de ti, Senhor, tem sede de ti. Homem como Davi. Hoje nós vemos que quando um pregador repreende as pessoas, e essas pessoas nas redes sociais, as pessoas escutam, as pessoas falam: esses pastores aí, ó, não tem coração, prega que Deus não, aquilo que é antibíblico, Deus não perdoa mesmo. Ele não perdoou os anjos. Os anjos que caíram foram punidos. Tudo aquilo que está na Bíblia, que Deus condena, Ele não perdoa. Mas até que nós estamos vivos, ainda há tempo para dizer: Senhor, lembra-te de mim. Ele vai falar só se for agora. Ele não vai mandar ir cortar o cabelo. Quando você falar que reconhece Ele, Ele não vai mandar você pôr a terno e gravata. Não.
Ele vai dizer só se for hoje. Eu não posso ter medo de ficar sozinho, de calor humano. Porque na real, quando algumas pessoas que caminharam com a gente se afastam, a gente fica um pouco triste. Mas muitas vezes é Deus que separa, sabia? Quando algumas pessoas se juntam e o seu ajuntamento é para dizer coisa, para falar coisa ou fazer coisa que entristece a Deus, Deus muitas vezes separa esses amigos. Até cristão. Os cristãos se unem para falar dos pastores. Os cristãos se unem para falar dos defeitos que tem dentro da sua congregação. A Bíblia fala que quando alguém se ajuntar, se ajunta para dar glória a Deus. Se ajunte para falar dos seus preceitos. Mas se ajuntam para fazer mal conversação, então Deus afasta. Deus faz que um pisa no pé do outro e um fica bicudo pro outro. E a pessoa não entende, mas é Deus que está permitindo. Nós estamos caminhando para o mesmo céu. E lá na frente, quando todos estiver maduro, lá na frente, quando todo tiver maturidade, lá na frente, quando todos estiver se ajuntando, lá no monte, não para ficar falando coisas, aí Deus faz eles se encontrar de novo. Aí eles começam a contar bênção. Aí eles começam a falar que Jesus realmente, olha que Deus veio na tua vida, olha como você tá bom, meu irmão. Você tá entendendo? Aí encontra com os irmãos, porque eu tenho isso, você não tem, porque você tá em pecado. Seu ministério não é de Deus. Pra que Deus vai querer alguém se ajuntando para falar esse tipo de coisa? Esse não vai ser nada não, esse não gosta de trabalhar. Esse não trabalha. Mas quando ele estiver maduro, um vai encontrar o outro. Nossa, você é advogado agora. Você é encarregado naquela empresa agora. Que bênção, meu irmão. Que bênção! Aí um começa a falar da fraqueza. Ei, eu preciso orar mais, eu preciso melhorar mais, eu preciso buscar mais. O outro fala, eu também, rapaz. Antes se encontrava só para contar vanglória. Um falava, já viu aquelas pessoas que começam a falar de peixe? Um fala, eu catei um peixe desse tamanho. O outro começa a falar, eu catei desse tamanho. Assim são as pessoas imaturas que quando se encontram, o ministério dele é maior, o pastor dele é maior, o chamado dele é maior. Mas quando se torna maduro, eles começam a falar da sua debilidade. Eu estou sentindo que eu preciso buscar mais. Eu estou sentindo que eu preciso pedir para Deus me matar. Aí o outro fala assim, eu não sei porque eu não consigo ficar parecido com Jesus. Eu prego sobre perdoar, eu prego sobre amar, mas quando eu vou colocar o perdão em prática eu não consigo. O outro fala, eu também. Aí Jesus fala assim, eles estão chegando lá, estão vazios de si. Mas de repente Jesus está aqui e está aí. Mas eu olho pela porta e pela janela e vejo as pessoas que não vêm mais na minha casa e fico triste por isso. E nem olho para Jesus, não falo com ele. E começo a reclamar, ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Sendo que no planeta inteiro só tem um Demirzinho assim com a minha característica. Bem preto mesmo. Não tem como ser mais preto do que isso. Ele não fez nenhum... Como chama mesmo? Crone meu. Se ele soubesse que eu não ia vencer, ele poderia ter feito outros crone. Até porque ele acredita que eu vou vencer, porque eu estou conectado nele. Não tem como alguém que está conectado em Jesus perder. Mas eu só vou perder se eu não conectar nele.
Eu só vou perder se eu andar tanto afadigado em busca de conquistar coisa dessa terra, que essas coisas fazem eu perder ele de vista. Maria e José perdeu Jesus de vista e ficou procurando Jesus. Eles tinham a certeza que Jesus era filho deles, mas era filho de Deus. E eles perderam Jesus no caminho. E de repente eles encontraram Jesus. Jesus estava no meio dos doutores da lei, pregando. E eles disseram: Jesus, por que se afastou de nós? Não sabia que eu e o teu pai te procurávamos? Jesus disse: não sabia que eu tinha que fazer a vontade do meu pai? Então muitas vezes nós perdemos algum de vista e alguém nos perde de vista. É porque alguns querem fazer as coisas da terra de forma normal, mas uns querem fazer a vontade do Pai que está no céu. Então aquele que é da terra fica bicudo com aquele que está fazendo a vontade do Pai que está no céu. Mas aquele que está sempre fazendo a vontade do Pai que está no céu, aprende a sofrer com classe. Aprende a sofrer com classe. Mas é ter relacionamento com essa. É ter relacionamento com Deus. Né? Porque lá em Jeremias, capítulo 9, versículo 24, se eu não me engano, ele está dizendo assim, ó: não se glorie o homem, o forte na tua força. Não. E hoje as pessoas querem se gloriar na força, no físico. Fazem academia, correm. Tudo bem, é bom para a saúde. Quer vencer o limite. O corpo humano tem um limite. Não se glorie o forte na tua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria. E nem o rico na sua riqueza. Então ele disse: aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Aquele que quiser se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber o que eu faço. Porque aquele que conhece é porque está se relacionando. E só quem se relaciona sabe o que Deus vai fazer. Embora Deus nunca revela o segundo passo, Ele sempre revela o primeiro. Deus revelou que José, de alguma forma, ele ia ser um líder, porque ele viu seus irmãos e os seus pais se prostrando diante dele. Porém, Deus não revelou a cova. Deus não revelou que ele ia ser escravo. Deus não revelou que ele ia passar pela cadeia, porque se Deus mostra para ele, ele desanima. Pastor Paulo Sérgio, meu primo, Deus abençoe, primo. Abraço, Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Então eu posso estar bem acompanhado, mas me sentir só. Porque eu não falo com Deus. Eu passo perto daquela pessoa, esqueço de cumprimentá-la. Aí eu falo, parece que eu passei perto do fulano e não cumprimentei ele. Então eu fico triste, não vejo a hora de ver aquela pessoa para falar para ela: me desculpa, eu te vi, você estava longe, tinha muita gente, não deu para te cumprimentar. Mas todo dia ele levanta, ele deita, ele acorda e não fala com Deus. Ele tem uma Bíblia que está aberta no Salmo 91, que está aberta ali, está tão suja que parece que passou no barro, mas ele não lê.
Então ele vai para falar com Deus, sim, quando as coisas não estão dando certo, quando as coisas não dão certo, quando há um imprevisto no trabalho, quando ele fica sabendo que vai haver alguma coisa assim e ele fica com medo, então ele vai para o joelho e começa a culpar Deus. Por quê? O Senhor fez isso e agora está acontecendo isso comigo. Quer dizer, nunca fala com Deus. Só vai por culpa em Deus pelos seus fiascos. Então Deus é onipotente, é aquele que o seu poder não tem limite. Ele é onisciente, possui todo o conhecimento, não há nada que Deus não saiba. É onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Se eu estiver murmurando, ele vai estar aqui vendo eu murmurar. Se eu estiver fazendo coisa errada sozinho, ele vai estar aqui vendo eu fazer coisa errada. Mas ele está aqui. Então vamos sair do contraditório, porque ninguém encontra Deus no contraditório. Vamos sair do impossível. Ah, eu não acredito em nada, eu nasci para não ser nada, eu só sofro, eu não tenho sorte com nada. Ninguém gosta de mim. Deus não entra nessa área. Ah, Deus não está olhando para mim. Eu acho que nem do macaco eu não vim. Deus não entra nessa área. Mas se você quiser sair dessa área, é só falar assim: Senhor, se revela a mim. Eu quero te conhecer. Pronto, eu acredito que o seu filho morreu por mim. Pronto, eu acredito. Cadê o Senhor? Se manifesta para mim. E ele vai se manifestar. E ele vai fazer o extraordinário. Porque ele é Deus. O seu poder não tem limite. Não há nada que ele não saiba. E não há nada que ele não pode fazer. Mas eu quero ter a companhia do homem. Eu queria conhecer o artista famoso. Eu queria conhecer o cantor famoso. Eu queria ir no show. A coisa mais linda da vida dessa moça, a coisa mais linda da vida desse moço é que ele quer ir no show daquele cantor. Diz que quando ele for no show daquele cantor, ele pode morrer. É a coisa mais linda. Mas está sofrendo, não tem alegria, não dorme de noite, vive atrás de uma cerca de 30 metros com cerca elétrica, mas não vive alegria, não tem paz na tua vida. E ele não vê que isso é falta de Deus. Fala no nome de Deus só quando ele vai atravessar na rua, em vez de olhar para o lado que está vindo o carro, olha para o lado que não está vindo. Aí o carro breca perto dele, ele fala: meu Deus! Só essa hora ele fala. Fala de Deus só quando entra na loteria e pega o bilhete na mão, dobra bem e fala: ó, vamos ver se o Senhor existe mesmo. Deus abençoe, queridos. Um abraço aí pro meu primo, pastor Paulo Sérgio. Um abraço aí também para o Jorge Rufino, pastor Jorge Rufino. Já oramos no monte junto. Um abraço aí também para o pastor Diego. Deus abençoe vossas vidas. Tenham um ótimo domingo. Fica com Deus.